Ao Santo Espírito, a nossa mais profunda gratidão, porque Ele tem nos dado sabedoria, entendimento para compreendermos as Tuas verdades, tem nos protegido, nos guardado. A Ele a nossa mais profunda gratidão. Que os senhores possam estarem sendo edificados pelas mensagens deste simples canal. Eu falarei um pouco sobre o Evangelho que está sendo pregado. Nesse estudo, eu vou consagrar um pouco de azeite. Se os senhores não têm, ainda não consagrou aqui no canal, este azeite consagrado aqui no canal tem sido uma bênção. E eu vou consagrar o seu, se os senhores ainda não consagraram, para que no final nós possamos tomar da água e fazermos a unção com este azeite. No livro de Malaquias 3, Altíssimo, Santo Espírito, exaltado seja a sua santidade, a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, Senhor. Nos dê entendimento para compreendermos as tuas verdades. Malaquias 3, versículo 6. Senhor, ele fala: eu sou o Senhor e não mudo. No livro de Atos 17, 24, ele fala que a palavra diz que ele não se encontra em templos feitos por mãos humanas. O que significa isto? Eu tenho sempre falado aqui no canal que o evangelho que está sendo pregado, ensinado dentro das igrejas, não tem nenhum poder de salvação. Não queiramos sermos salvos na prática deste evangelho que está sendo ensinado dentro das igrejas. Aí vejam, senhores, o Deus que inspirou as pessoas do ministério adventista é totalmente diferente do Deus que inspirou os Assembleia. O Deus que inspirou as pessoas da Universal é o Deus totalmente destes ou de outros ministérios. Aí vejam, senhores, como nós podemos sermos salvos obedecendo os deuses destes ministérios? É impossível. O Santo Espírito que inspirou os apóstolos para escrever Santo Evangelho, derramaram seu sangue. Cristo derramou seu sangue para preservar a verdade, para nos ensinarmos a prática da sã doutrina. E vejam, senhores, se este Espírito, Santo Espírito, que inspirou os apóstolos,
ele se encontra dentro destes ministérios. Aí vejam, senhores, o porquê. O Senhor fala que ele não se encontra em templos feitos por mãos humanas. Isto está de conformidade com o Santo Espírito. Porque se estes estivessem pregando o Santo Evangelho, o Evangelho verdadeiro, não havia tantas discordâncias, tantas divisões nos meios evangélicos. E o Santo Espírito estaria guiando os mesmos no caminho da verdade. Então as pessoas que forem salvas serão salvas pela fé que professam, indiferente dos rótulos religiosos. Então creia aí, Senhor, não é porque o Senhor, Senhora, frequenta um ministério, um rótulo, que os senhores serão salvos por meio deles, por meio do que eles estão ensinando. Porque é impossível sermos salvos de conformidade com o que estão ensinando dentro das igrejas. Então, aqueles que tiverem o privilégio da salvação serão salvos pela fé que professam, indiferente de um rótulo religioso. E eu não preciso dizer que este espírito que tem causado confusão no meio evangélico, tem dividido as igrejas. Cada uma tem uma linguagem, cada uma prega um Deus diferente. O Deus das igrejas está sempre mudando. Para um ministério, ele aparece de um jeito, para o outro já de outro. E eu não preciso dizer para os senhores que este Deus que está conduzindo estas igrejas é o Deus deste mundo. É o espírito do anticristo. Não é o Santo Espírito. Porque jamais o Santo Espírito, que inspirou os apóstolos em uma mesma linguagem, em um mesmo pensamento, iria dividir para inspirar cada um ministério em uma linguagem diferente. Então as pessoas sabem, os pastores têm consciência disto, que aquilo que eles estão pregando, ensinando, as almas é impossível serem salvas por meio destes ensinamentos, mas eles não querem se admitir. Porque jamais o Santo Espírito iria se dividir dos ensinamentos de cada uma igreja. Por isso o Senhor disse: eu sou o Senhor e não mudo. E devemos compreender a mudança da velha para a nova aliança. Isto não significa que o nosso Criador mudou. O meio, a maneira de salvação
Na nova aliança, ela é uma só. Não tem duas maneiras de nós nos salvarmos. Não podemos obedecer um outro evangelho a não ser o evangelho da salvação. Agora vejam, senhores, a grandeza do Santo Espírito nesta passagem. Eis o porquê eu continuo impactado com as grandezas do Santo Espírito. No livro do Apocalipse 2, versículos de 2 a 7, de 4 a 7, o Senhor fala: venho contra ti, que abandonaste as primeiras obras, primeiro amor. Onde que nós encontramos que foi encontrado a prática do primeiro amor, das primeiras obras, do primeiro evangelho, dos primeiros 100 anos da igreja aqui nessa terra, onde tinham tudo em comum. Aqueles que tinham um pouco mais dividia com aqueles que não tinham. O evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho da salvação. Este foi pregado nos primeiros 100 anos da pregação do evangelho aqui neste planeta. E aí vejam as grandezas do Senhor em dizer que nós, traduzindo para os dias atuais, abandonamos o nosso primeiro amor, as primeiras obras do primeiro evangelho. O primeiro evangelho foi totalmente abandonado. As grandezas do evangelho eterno foi totalmente ignorado, esquecido pelas igrejas. E o Santo Espírito, ainda hoje, nos recomenda a voltarmos ao primeiro evangelho, a prática das primeiras obras. E onde se encontra este primeiro evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. É o evangelho que saiu dos lábios de Cristo. É o evangelho apostólico. É impossível perdermos na prática, na obediência deste santo evangelho. O evangelho escrito pelos apóstolos que estiveram falando boca a boca com Cristo, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, ainda hoje, o Santo Espírito nos recomenda a voltarmos a este primeiro evangelho. Foi onde nós temos testemunho do primeiro amor, da prática das obras verdadeiras, do verdadeiro evangelho. Então, eu não creio, jamais crerei, que os evangelhos, vejam, senhores, a diferença para o evangelho eterno. Os evangelhos que estão sendo pregados em vários ministérios, por mais que estão misturando
as verdades com os enganos, porque isto é que faz confusão na mente das pessoas, quando estes misturam as verdades com os enganos. As pessoas não querem estudar a palavra para compreenderem a verdade. E aí, creiam, senhores, impossível será sermos salvos com os evangelhos pregados dentro destes ministérios, porque estão pregando o evangelho de um Deus que está sempre mudando, de um Espírito que para um ministério ele apresenta de um jeito, para o outro ministério de outro bem diferente. E este é o espírito da confusão, é o espírito do anticristo, é o espírito que tentou mudar a partir do ano de 1517, mudando assim as verdades sagradas do Santo Evangelho. Não é o Santo Espírito. Porque imagina os senhores, se o Santo Espírito tivesse inspirado os apóstolos, que pagaram um preço muito alto, derramaram seu sangue para preservar a verdade, e agora o Santo Espírito apagasse tudo isto para inspirar os homens a editarem, a serem salvos por um outro evangelho, diferente do evangelho apostólico. Isto jamais, senhores, irão ver. Nós iremos ver. E eu reprisarei tantas vezes. O primeiro evangelho, o que tinha no primeiro evangelho? O batismo com o Santo Espírito. Veja, os dons espiritual, paz, gozo, longanimidade, bondade, caridade, mansidão, domínio próprio, são os dons do Espírito. Gálatas 5. Isto nós temos quando o homem e a mulher nascem de novo. Então, este novo nascimento tem sido ignorado dentro das igrejas, porque não querem voltar à prática do primeiro amor, das primeiras obras. E aí vejam, senhores, difícil será sermos salvos por algum rótulo religioso, por aquilo que estão sendo pregado dentro das igrejas. Agora pegue aí seu azeite, vou consagrar o seu, porque o meu já está consagrado, irei apenas apresentar. Abra aí o seu azeite. Meu Pai, ponha no azeite deste homem, desta mulher, o fogo do Espírito, meu Pai. Pela tua infinita bondade, pela santidade do Cordeiro, consagra e abençoa este azeite, meu Senhor, que quem for ungido com este azeite, na vida deste tem a presença do Senhor para a glória do Santo Espírito. Abra aí o seu azeite. Este azeite é para você ungir todos os dias. Unja de manhã e unja antes de você dormir. Abra aí, unja o alto da sua cabeça, unja também a sua fronte,
para que o Santo Espírito possa te dar entendimento, compreensão das verdades, possa abrir a sua mente para que nós possamos sermos mais e mais abençoados. Agora pegue aí o seu copo com água, vamos consagrar. Meu Pai, abençoe esta água. Quem desta água participar, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar da água. Você que crê, que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça este homem, esta mulher, com o poder das tuas verdades, com a bênção do Santo Espírito. Dê-lhes a proteção, entendimento, prospera, abençoe a vida deste homem, desta mulher, desta família. Abraça-os com a tua proteção, na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, para todo e sempre. Senhor te abençoe, te guarde, a você, dê-lhe prosperidade na sua vida, dê-lhe a sua proteção no seu dia a dia, para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.